Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida EBD. E hoje nós estaremos estudando a aula número 7, né, que tem o título A Paixão de um Missionário. E estamos com o nosso texto bíblico. Nós iremos percorrer todo o capítulo de Efésios 3. E o nosso textuário encontra-se em Efésios 3:7. Os objetivos da aula é compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração e também descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Então, a aula de hoje está muito gostosa, que a gente vai falar de missões, né? Vamos ler o textuário, Efésios 3, versículo 7, que diz assim: Fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Coisa linda, né? Paulo diz que ele foi feito ministro, né? Segundo a graça de Deus, né? O dom que Deus deu a ele, que não veio de nós e sim de Deus, né? E com a atuação do poder do Espírito Santo. Então ele resume isso em tudo na sua vida. Tudo o que ele fez foi sob a atuação do Espírito Santo. E isso deve ser uma experiência tremenda para nós hoje, outros, né? Para nós outros hoje, né? Então, falando um pouquinho de Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi o maior missionário da história do cristianismo. É impossível falar de missões sem levar em consideração a sua vida e a sua obra. O chamado de Paulo foi completo, pois foi enviado perante as autoridades religiosas, civis, militares, perante ricos e pobres, ignorantes e intelectuais, gentios e israelitas. Nós vemos isso lá em Atos 9:15, não é? Toda essa atuação de Paulo, não é? E é provável que ele tenha sido o missionário que mais produziu para o reino de Deus no mais curto espaço de tempo, abrangendo a maior área de ação e com poucos recursos disponíveis. Ou seja, a gente precisa lembrar que naquele tempo, né, Paulo ele não contava com os meios de transporte e de comunicação que temos hoje. Era tudo muito rudimentar, né? E Paulo, ele teve esse brilhante trabalho de missões, né, no Evangelho, falando do Senhor. E isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai ver algumas evidências, né, que Paulo deixa. Ele deixa bem claro, né, aqui no capítulo de Efésios 3, na questão da paixão de um missionário. Então, a primeira evidência é: a paixão de um missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Está em Efésios 3, 3 e 4, que diz: E como por revelação me foi manifestado o ministério, conforme vos escrevi acima de forma resumida, assim quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Então, a experiência com Deus e a firmeza de que Deus falou é total dependência da palavra infalível e suficiente do Senhor. Então, Paulo teve essa experiência, né? Ao compreender, ele compreendeu que a revelação do Senhor Jesus, que o chamava tanto para a salvação, né? E também para a obra missionária. Paulo era muito arrogante quando era fariseu. Ele tinha um zelo muito grande na lei, né? Então, ele tinha todas as credenciais religiosas e legalistas, né? E essas credenciais, elas foram substituídas pela experiência de compreender o mistério de Deus revelado por Cristo, né? Então, tudo aquilo, toda aquela arrogância que ele tinha quando era fariseu, que a gente sempre diz, né? Ele passou de perseguidor a ser perseguido. Então, ele conseguiu compreender esse mistério, sofrer por amor a Cristo, pela causa, e a vida dele é cheia de lições maravilhosas para a nossa vida e principalmente na questão de missões, né?
Então, a paixão missionária na vida de um crente, ela tem um fundamento da conversão e do chamado, né? Isso ocorre quando a iluminação do Espírito Santo encontra um campo fértil em nossos corações, né? Como encontrou no coração do apóstolo Paulo. Ele foi chamado para ser salvo e para fazer missões. E isso tornou toda a diferença na vida de Paulo. A segunda evidência fala: a paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a palavra pregada. Está lá em Efésios 3:8, que diz: a mim, menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Então, missões e pregação, são palavras inseparáveis. A palavra que anuncia a riqueza de Deus, né, ela é incompreensível para o homem natural, mas sendo falada por uma pessoa, né, sendo proclamada, né, com discernimento pelos missionários que são tocados pela iluminação do Espírito, essa palavra se torna efetiva, né? Porque o homem natural, ele não vai entender só mesmo a questão da ação do Espírito Santo, né? Que pode convencer o homem, né, da verdade, né? Dos seus pecados, da necessidade da sua salvação. E isso vem com a palavra de Deus, né? Não existe outro modo, né, a não ser a palavra de Deus. Então, participar com paixão em missões é ajudar as pessoas a se libertarem, e ajudar as pessoas a se libertarem pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Há muitas pessoas que vivem sem esperança, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem salvação, né? Há milhares de pessoas vítimas de situações sociais, né, que são opressoras e até injustas por causa do pecado que destrói. O pecado, ele arruína tanto o homem, tanto por dentro como por fora. E aí nós vemos a questão da marginalidade, né, o homem marginalizado pelo pecado, né, pelas coisas que pratica, pelas consequências do pecado, não é? E quantos vivem em degradação social e espiritual? Quantos, irmãos? Quantos? Muitos. E Deus quer salvar. Deus, ele ama, né? Ele ama a todos. Então, Deus quer salvar. São milhares que adentram na porta dos vícios, alcoólatras, drogas, outros vícios, né, que tem, e estão sendo levados pela correnteza do aprisionamento de suas emoções, de seus intelectos, do pó da destruição, né? Então, existem muitas pessoas que estão nessa situação de degradação, né? Então, Deus ama toda essa gente, ele quer a transformação dessas pessoas, e ele quer que essas pessoas tenham compromisso com o seu reino, que é santo, não é? Que é eterno. Então, Deus quer isso das pessoas, não é? Então, nossa tarefa é anunciar, diz Paulo, né? É anunciar as riquezas de Deus aos pobres com todos os aspectos, especialmente os que são pobres na fé. Existem ricos em aspecto material, mas é pobre na fé. Então Deus ama, Deus quer. Então é nossa missão anunciar essa riqueza, né, do reino eterno e santo de Deus. A terceira evidência diz assim: a paixão de um missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com a vida de oração. Efésios 3:14, que diz: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, né?
Então, missões e oração, elas andam juntas, não é? O que levava Paulo a se colocar de joelho, né? É como um gesto de dependência, de humildade, de quebrantamento, não é? O que levava Paulo a ter essa atitude era a causa missionária. Então, a causa missionária era que fazia com que Paulo tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa de fazer Paulo orar era a salvação do pecador, né? Então, era essa causa. Então, quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com a oração. Sem oração, a obra fica infértil. A gente fica só no ativismo, um ativismo sufocante, mas a obra, ela não produz. Então, oração é quebrantamento e contrição. Oração é dependência e humilhação. Oração é mais do que palavras. Oração é comunhão, é relacionamento, é vivência com o Pai. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. O crente não para de orar quando tem uma vida prostrada diante do Pai em tudo. Em tudo. Não é só naquele momento, eu vou em tudo nós oramos. Então, por isso que nós devemos orar sem cessar, orar em tudo. Então, sem vida de oração, não existe paixão. Oração é o marco essencial em missões. É preciso orar. Me lembro que Jéssica, no seu depoimento, diz, olha, eu não via nada acontecer, então eu dobrei meu joelho no chão, comecei a orar e o Senhor foi movendo, o Senhor foi fazendo e nós ficamos de boca aberta com o que Deus fez. Então, gente, é orar, oração é a chave da vitória. Amém, igreja? Agora vamos para a quarta evidência. A paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo da evangelização. Está lá em Efésios 3:10 que diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. A obra de missões, a obra missionária, ela faz parte da igreja, né? Ela tem que ser uma missão da igreja. É a igreja que deve dar o tom à obra missionária. Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a igreja de Cristo neste mundo. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja. Foi Jesus que deu à igreja. Então, Paulo, ele fala no versículo que lemos que a sabedoria de Deus, em sua graça multiforme, é que é e será conhecida pela igreja. Então, não vamos jogar essa responsabilidade para mais ninguém. Somos nós, é a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela tem uma missão relevante e insubstituível neste mundo. Por isso, cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, né? Que a igreja faça isso, proclame essa missão, né? Que é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ONG, não é nossa, é da igreja. Amém? E a quinta evidência e última diz que Paulo tem a paixão de um missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Está lá em Efésios 3:13 que diz: portanto, peço-vos que não desanimes por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Então, Paulo, ele em vários momentos, ele foi um servo atribulado, né? Suas experiências foram de lágrimas,
por causa de um evangelho, né? Ele sofreu muito, ele foi muito atribulado, ele foi muito perseguido, né? Mas ele deseja que suas tribulações jamais tivessem enfraquecido ou esmorecido ou tenha desânimo. Não era isso que ele queria. Então, ele fazia um pedido, como lemos aqui no versículo. Ele pedia que os crentes não desfalecessem por causa das suas tribulações. Há momentos na vida que o desânimo, ele pode abater, né? Ele pode chegar, né? Então, imaginem, irmãos, naquela época, os nossos irmãos da igreja primitiva, né, sabendo que seu líder missionário vivia tempo de pressão física e mental, não é? Muito grande. Imagina o estrago que poderia fazer, né? Imagina a influência psicológica e espiritual que as dores de Paulo poderiam resultar na vida daqueles primeiros cristãos. Então, um possível esmorecimento poderia ocorrer. Por isso, Paulo faz um pedido, um apelo, né? Paulo, ele não deixou de cumprir a missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, né, pôde levar Jesus aos gentios, e isso deveria ser motivo de alegria e força para eles, e nunca desânimo, né? Nós vemos aí muitas vezes o desânimo de um líder, ele tem um impacto muito grande nos seus liderados, né? A gente tem visto, a gente que vive nessa área, a gente vê quando os pastores desistem, muitos irmãos desistem também. Então, essa pressão psicológica, esse impacto psicológico, espiritual, ele tem uma influência muito grande na vida da igreja, na vida dos liderados, não é? Então, Paulo pede que não desanime, muito pelo contrário, que isso se torne a glória, que se torne a alegria, né? Porque ele está sendo perseguido, ele está sendo humilhado, ele está passando por tudo isso por amor ao reino, por amor à causa, por amor à obra. E isso é muito bom a gente ouvir isso, porque quantas vezes a gente se entristece com tão pouca coisa. E veja para a vida de Paulo, né? Como ele teve essa experiência maravilhosa de perseguição e luta e sempre ficou ali, né? Firme e forte, não é? Por amor a Cristo e por amor às pessoas. Então, concluindo, toda a igreja evangélica, ela precisa falar de missões. A igreja evangélica que não fala de missões não é evangélica, né? Não é a igreja de Cristo, não é considerada igreja de Cristo. Mas onde está missões? Nos livros da biblioteca, na cabeça dos líderes, no informativo, lá no boletim informativo da nossa igreja? Não é? Onde está missões? Irmãos, Deus quer pôr missões em nossos corações, dentro dos nossos corações. Então, não perca a paixão missionária, não é? E como ser um missionário com paixão? Vamos ver? Primeiro, nunca esqueça e abandone o seu chamado. Se Deus te chamou, mesmo há muito tempo atrás, houve um chamado, não esqueça, não abandone esse chamado. Não deixe de ter paixão por esse chamado. Segundo, lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo a sua vontade. Terceiro, ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes este amor. E quarto, faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento que precisa crescer e estar bem ajustado à sua igreja. Então, precisamos passar, né, fazer tudo isso para sermos um missionário apaixonado, né, para termos essa paixão. Muito boa a aula de hoje. A próxima aula será a lição 8 e tem o título Desafio da Unidade de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, e o texto áureo está no Efésios 4:13, que
que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Coisa linda, né? Vamos orar? Deus Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque Tu mostraste a vida de Paulo, essa paixão por missões, essa paixão, Senhor, pelas almas perdidas, essa paixão, Senhor, para levar a Tua palavra, a palavra de salvação, a riqueza do Teu reino para as pessoas. E é assim que nós, como igreja, Senhor, devemos ser, podemos ser, meu Pai. Coloca em nossos corações, Senhor, o amor por missões. Coloca, graças a Deus, nós temos uma igreja, né? Nossa primeira igreja batista de Beberibe é uma igreja voltada para missões. Então, aviva a cada dia mais, Senhor, para que possamos a cada dia mais ter mais missionários para levar a Tua palavra a esse povo, já que a gente não pode ir, Senhor. Que a gente possa enviar, que a gente possa orar, que a gente possa contribuir, Senhor, para que o Teu reino seja anunciado em todos os povos e nações. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa cada aluno que participou desta aula, para que seu coração, Senhor, se ele teve um chamado, que esse chamado avive, Senhor, que ele sinta queimar em seu coração esse chamado por missões. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua obra, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Muito boa a aula de hoje, amei. E vocês? Até a próxima, se Deus quiser.